De todas as histórias que a humanidade inventou, a do Natal é uma das minhas favoritas. Não é pelo bebê, nem pelas luzinhas e, sinceramente, quando eu ouço a Simone cantando "Então é Natal", eu tenho vontade de morrer mesmo sendo imortal. O roteiro do Nascimento é uma obra-prima de complicação. Não tem a engenharia dos meus amigos egípcios das pirâmides, nem a pancadaria dos gregos no Olimpo. Não. O Deus cristão é mais chegado em novela mexicana, sabe? Tipo A Usurpadora, um drama desnecessário, complicado e, convenhamos, difícil de acreditar. E hoje, no nosso especial de Natal Capitalismo, eu vou contar para vocês esse conto, a versão que não foi editada pelo comitê pastoral. A história de como um plano divino deu espetacularmente errado para dar certo, do ponto de vista comercial, claro. Era uma vez uma terra muito, muito distante e poeirenta, chamada Galileia. O Big Brother lá de cima estava entediado. Ele olhou para o mapa mundi, ignorou as orgias de Roma, ignorou os filósofos da Grécia, ignorou a Ásia inteira e decidiu que o salvador da humanidade nasceria num buraco onde o saneamento básico era apenas um sonho distante. Mas o plano precisava de emoção, de drama. Pensem comigo, meus queridos. O cara é onipotente. Ele criou buracos negros, a complexidade do átomo e até o ornitorrinco. Ele podia tudo. Havia milhares de virgens solteiras, desocupadas e disponíveis na Galileia. Seria fácil, seria limpo, mas seria chato. Ele olhou para todas as solteiras e disse: "Não, muito fácil." Então o dedo divino apontou para Maria, uma menina doce e educada e, o mais importante, comprometida. Sim, porque nada grita plano perfeito como começar uma religião com escândalo conjugal. Por que escolher uma mulher livre se você pode escolher a noiva de um carpinteiro honesto e ver o circo pegar fogo? É quase uma talaricagem cósmica. Aparentemente, a salvação não tem graça se não começar destruindo a vida social de uma família pobre. E nós vamos ignorar o fato de que Maria tinha apenas 15 anos, que é algo que você não vai ouvir seu pastor falar. Maria estava lá, tranquila, provavelmente pensando em qual véu combinava com a sandália, quando a privacidade dela foi invadida, não por um stalker qualquer, mas por um funcionário público celestial, Gabriel, ou como a gente chama ele aqui no zap da família, Biel. Imagina a cena, um ser de luz aparece no seu quarto, sem bater, invadindo a propriedade, e diz a frase que todo psicopata adora usar: não tenhas medo. Se um homem alado e brilhante aparece no meu quarto dizendo para eu não ter medo, eu já tô ligando para a polícia ou disfarçadamente pegando um porrete. Mas Maria, coitada, era educada demais para gritar, e o Biel soltou a bomba: "Você vai ter um filho. O pai é o Espírito Santo. E não, ele não paga pensão." E foi assim, meus caros pecadores, que começou a maior bagunça da história, sem consentimento prévio, sem consulta ao noivo e com uma explicação biológica que faria Darwin rasgar seus livros e vender artesanato numa praia em Porto Seguro. E então o foco da nossa história muda para outra vítima dessa trama: José, o carpinteiro, o homem, o mito, o iludido. Dizem os historiadores que o famoso poema de Drummond não foi escrito no século XX. Não. Ele foi psicografado da mente de José naquele exato instante. Ele chegou do trabalho, sujo de serragem, esperando um jantar, e recebeu a notícia. Ele olhou para Maria, olhou para o teto, e a alma dele gritou: "E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a barriga cresceu, e agora fodeu." Imagine o diálogo mental desse pobre homem. Ele olha para o céu e pensa: "Porra, velho. Aí você me quebra. Você é Deus, pô. Podia fazer qualquer coisa e decide pular a cerca com a minha noiva. Como é que eu explico isso pra galera do futebol no sábado?" já imaginaram a cena no vestiário? "E aí, Zé? Parabéns pelo herdeiro, hein? Vocês não casaram no mês passado? O menino nasceu de 4 meses, não?" E o José tem que responder: "Não, gente, veja bem. Foi um anjo. Um passarinho de luz. Coisa do Espírito Santo, vocês não iam entender." mas o buraco era mais embaixo. O nosso bondoso diretor
diretor do universo não dá ponto sem nó. Ele colocou José no que eu gosto de chamar de checkmate moral. Naquela época, a lei era clara e nada romântica. Mulher que engravida fora do casamento é apedrejada até a morte. Fim. Então vejam a bondade da situação. Deus, na verdade, colocou uma arma na cabeça da consciência de José. As alternativas dele eram: opção A, denunciar a traição, seguir a lei e assistir a noiva ser executada em praça pública, tornando-se cúmplice de um assassinato brutal. Opção B, engolir o orgulho, aceitar que passaria o resto da vida sendo um corno celestial e assumir o filho que não era dele, que supostamente era literalmente divino. E o que o José faz? Ele não denuncia, mas também não acredita. Ele faz o que todo homem confuso faz quando a mulher apresenta um problema insolúvel. Ele decide dormir, adiar. E o roteirista doidão percebeu que o protagonista travou. E quando o ator não sabe a fala, o diretor tem que gritar do fundo do palco. Só que o pessoal da cobertura não grita, quer dizer, não fala nada nunca com ninguém. Eles estão em trabalho remoto desde que eles criaram a empresa. Nenhum cliente humano viu ou ouviu o criador do universo. Então ele manda de novo quem? O anjo Biel. Mas reparem na sacanagem, delicadeza da coisa. O anjo não apareceu para José acordado. Sabe por quê? Porque o José acordado, o carpinteiro cansado, ia fazer pergunta. O José ia querer um exame. O José ia querer negociar. Peraí, seu anjo, mas como assim? E o meu nome na certidão? E o pessoal na sinagoga, como é que fica? Por que eu? Por que não escolher uma mulher solteira? Não, o José acordado era complicado. No sonho não tem debate. No sonho a mensagem é um comunicado interno, sem direito à réplica. O anjo basicamente disse: Zé, relaxa, é isso mesmo, a grávida é divina. O nome vai ser Jesus, não foge. Agora acorda e não me enche o saco. E o José acorda. A Maria teve um anjo acordada. O José teve um sonho. A prova dele foi um sonho. Mas tudo bem, José, o protagonista trágico, aceita seu papel na novela. Ele vai assumir. Não foi amor à primeira vista pelo bebê, meus caros. Foi refém da situação mesmo. A igreja chama isso de pai putativo. Pausa para o momento cultural capitalismo. Eu ouvi essa risadinha. Eu conheço a mente suja de vocês. Quando eu disse pai putativo, o cérebro de quinta série de vocês travou e já foi direto para a zona, não foi? Acalme os hormônios. Putativo vem do latim putare, que significa pensar, supor ou imaginar. Logo, pater putativos é apenas o pai imaginário ou pai adotivo, aquele que todo mundo supõe que seja o pai, mas que biologicamente não tem nada a ver com a obra. Inclusive, uma curiosidade inútil. Sabiam que é por isso que o apelido para José em espanhol é Pepe, das iniciais Pepe? Pater putativos. Viram? Vivendo, pecando e aprendendo com seu diabo favorito. Mas vamos ser honestos. Pai adotivo é gourmetização. José foi, na verdade, o primeiro homem da história a assumir um BO de proporções bíblicas. Ele olhou para o contrato, não viu a cláusula de rescisão e percebeu que, para não ser um monstro, ele teria que ser um santo ou um corno manso. A linha é muito tênue. E vocês acham que o sofrimento acabou no teste de paternidade? Claro que não. Vocês esqueceram quem é o autor? Ele olha para o mapa e pensa assim: como é que eu posso piorar a vida deles agora? ele podia ter feito o Big J nascer no conforto da casa do José, na cama arrumada, com a parteira do bairro. Seria simples, seria digno. Mas o nosso autor odeia dignidade. Ele ama o caos. Ele precisa que o menino nasça em Belém. Por quê? Porque um profeta 1000 anos antes escreveu isso. Ele prefere torturar os personagens do que admitir um furo de roteiro. E como ele força a viagem? Ele, o onipotente, o criador de tudo, sabe tudo, pode tudo. Ele usa o Império Romano. Ele não manda um anjo dizer: Zé, se muda. Ele não faz chover ouro para eles comprarem uma casa nova em Belém. Não, ele inspira o César, lá em Roma, a fazer um censo, uma burocracia, o IBGE da época. E o decreto diz: todo mundo tem que voltar para sua cidade natal para contar gado. Por quê? Porque César mandou. O César mandou, o Deus que criou César achou melhor obedecer. E a Maria, grávida de 9 meses, 9, do Espírito Santo, pronta para dar à luz a qualquer momento.
E ela tem que atravessar o deserto no lombo de um burro, percorrendo 150 quilômetros de estrada de terra num buraco chamado Judeia. Imagine o conforto. Não tinha suspensão, não tinha ar-condicionado. Era um Uber Jeg da pior qualidade. 9 meses de gestação quicando no lombo de um buraco ambulante. Se o menino não nasceu com traumatismo craniano, ali mesmo já foi o primeiro milagre. A viagem mais absurda, mal planejada e logisticamente imbecil da história. E quando eles finalmente chegam em Belém, exaustos, sujos e desesperados, Surpresa! não tinha vaga. Vejam a ironia suprema aqui. O dono de todo o ouro e prata, o arquiteto do universo, o criador das galáxias, esqueceu de fazer uma reserva no Booking.com. Onipotente para criar o sol, incompetente para reservar uma pousada. É prioridade o que chama, não é, Márcia? Sobrou o quê? O fundo do quintal, a estrebaria. Esqueçam o presépio da sua avó, todo limpinho com palha dourada e cheiro de lavanda. Nós estamos falando de um curral do Oriente Médio. O cheiro não era de santidade, era de bosta quente, urina fermentada e animal suado. Não havia berço de ouro. Jesus foi colocado numa manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura, crianças? É um prato onde a vaca baba e come. O Filho de Deus foi colocado num coxo cheio de bactérias, infectado com feno velho e moscas varejeiras. A higiene passou longe. A vigilância sanitária teria interditado o Messias na hora, mas como dizem, era o que tinha para hoje. Nascer num palácio? Um palácio é tedioso. Um templo? Previsível demais. Então é o marketing de contraste, no seu estado mais puro. O rei que nasce no lixo. Essa é uma história que vende. E aí o menino mal tinha saído do útero, ainda todo sujo de, enfim, daquela gosma sagrada, e a privacidade do casal foi pro espaço. Primeiro chegaram os pastores, gente simples, gente humilde, gente que não tomava banho há 3 semanas. Imagina a cena, Maria exausta, com as pernas bambas, tentando amamentar, e de repente entra um bando de marmanjos cheirando a lã molhada e queijo podre, gritando que viram os anjos no céu. Se fosse hoje, José chamava a polícia. Mas como era profecia, ele teve que sorrir e oferecer água. Mas o autor achou que faltava glamour, faltava investimento estrangeiro. O ponto alto da bizarrice, vai saber que cogumelo que ele comeu, foram os famosos 3 reis magos. 3 velhos ricos, vindo do Oriente, guiados por uma estrela, ou seja, astrólogos, pagãos, usando a concorrência como GPS para achar o endereço, invadindo a maternidade improvisada. Eles não trouxeram um pacote de Pampers, não trouxeram um tubo de hipogloss, não trouxeram um bodezinho da Carter, não. Eles trouxeram presentes que mostram que a sabedoria deles é, no mínimo, questionável. O primeiro trouxe ouro. Ok, ponto pra ele. Ouro paga boleto, né não? José, que não é bobo nem nada, deve ter olhado aquilo e pensado, opa, isso aqui financia uma fuga ilegal pro Egito e ainda sobra pra fazer um churrasco. Ouro a gente aceita. O segundo trouxe incenso. É simbólico. Serve para fazer fumaça na igreja. Mas ali na hora, provavelmente foi a única coisa útil para tentar disfarçar o cheiro insuportável de bosta de vaca que impregnava o ambiente. Era tipo um bom ar bíblico. Mas o terceiro, o tal do Baltazar, esse era o verdadeiro troll da história. Ele trouxe mirra. Vocês sabem o que é mirra, crianças? Mirra era uma resina usada para embalsamar cadáveres. Isso mesmo, perfume de defunto. Imagine você visitar um recém-nascido e dar de presente um kit funerário. É como chegar num chá de bebê hoje e dizer: parabéns pelo menino, que coisa fofa. Toma aqui esse vale caixão, que ele vai morrer cedo, viu? Já tô só adiantando o serviço. que porra de presente é esse? Ali, naquele momento, segurando um pote de formol antigo, Maria deve ter percebido, esse menino não vai ter uma vida normal. Foi o maior spoiler da história. E aí nós temos Herodes, o rei local, um psicopata com coroa, que fica sabendo que um novo rei nasceu. E o que o criador do universo faz? O ser onipotente que abriu o mar vermelho e mandou praga no Egito podia simplesmente fulminar Herodes com um raio, um infarto, uma dor de barriga cósmica.
pronto, resolvido. Mas a essa altura vocês já entenderam que ele detesta eficiência. Ele prefere drama. Então qual é o plano divino para salvar o protagonista? Um exército de anjos? Uma fortaleza de nuvens? Não. O plano divino é... Corre que deu ruim. O anjo, sempre ele, o carteiro do caos, aparece de novo para o José. Onde? No sonho, claro. E a ordem é... Pega a família e vaza pro Egito. O rei daí vai surtar. Vocês entenderam? O plano de fuga do Filho de Deus é ir para o Egito. O mesmo Egito de onde o barbudo passou séculos tirando o povo dele. O mesmo Egito que ele afogou com pragas e exércitos. O Egito era o inferno no Velho Testamento e agora, na primeira crise, ele virou refúgio. Então José pega o ouro, pega a mulher, pega o pequeno Clark Kent e foge. Ele se torna um imigrante legal no país que era o inimigo mortal do seu povo. O autor é um gênio. Ele fez o povo fugir do Egito e depois pro Egito. É indeciso? Nem um pouco. Incoerente? Imagina. E aí, silêncio. O roteiro pula uns 30 anos. O perrengue da infância passa, Big J cresce e a mirra... Bom, a mirra eu explico na Páscoa. E aí aproveita e conta que ele fez dos 12 aos 33 anos, já que ninguém nunca contou. Porque, né, eu era o único que estava lá. E assim a humanidade celebra esta bela tragédia todo dia 25 de dezembro. O que pra mim é super estranho, porque Big J não nasceu no inverno. Pastores não dormem no relento do frio de dezembro, nem na Judeia. A data correta é 13 de abril. Isso mesmo. Supondo que a astrologia faz algum sentido, o Salvador é ariano. O melhor não é nem o dia, é o ano. Contando pelo calendário gregoriano que vocês usam, ele na verdade nasceu no ano 4 a.C. Agora pensa nessa frase. Cristo nasceu no ano 4 a.C. 4 anos antes dele mesmo nascer. A matemática divina é tão desgramada que o homem conseguiu nascer antes dele mesmo. Mas por que 25 de dezembro, senhor capeta? Simples. Plágio. Dia 25 era a data da minha festa. O solstício de inverno. A Saturnália. Era festa de orgia, bebedeira e sacrifício. A igreja esperta que só ela fez um rebranding, pegou a minha festa, colou um adesivo propriedade de Big J e disse que foi ideia dela. Roubaram a minha festa, crianças. E hoje o que sobrou? Sobrou um aniversário onde o aniversariante é ignorado. Vocês montam um pinheiro morto na sala, trocam presentes, que são costumes pagãos, diga-se de passagem, mentem para as crianças sobre um velho gordo vestido de Coca-Cola que invade casas, o anjo invade, o velho invade, se entopem de comida enquanto o dono da festa continua na manjedoura. Vocês gastam dinheiro que não tem para comprar presentes que ninguém precisa para impressionar parentes que vocês odeiam. É claro que não podemos esquecer daquela tortura psicológica socialmente aceita. O amigo oculto. Todo mundo odeia, todo mundo sabe que vai dar ruim, mas sempre tem um filho da puta, uma pessoa bondosa do RH ou aquela tia com excesso de energia que grita... Vai ser divertido. E aí começa o show de horrores da desigualdade. Você tira o seu chefe e compra um vinho importado de R$200. E quem te tira? O estagiário. E ele te dá uma caneca com uma frase motivacional fuleira, tipo, juntos podemos mais. O amigo oculto é a prova definitiva que o ser humano não sabe presentear, não sabe receber e no fundo só queria estar em casa vendo Netflix. Mas vocês vão com um sorriso amarelo e fingem gratidão ao ganhar um sabonete artesanal que tem cheiro de desespero. Isso sem falar na ceia, a única noite onde vocês cometem o crime de colocar uva passa em tudo, uma atrocidade que eu não inspirei, vamos deixar claro, e sentam à mesa fingindo harmonia. Mas a noite feliz dura exatos 15 minutos. É só até o tiozão fazer a piada do... É pra ver ou é pra comer? Pela milionésima vez, ou alguém citar o nome de um político de estimação. Pronto, a manjedoura vira octógono, gritaria e dedo no p, indireta e cara feia. Enquanto o especial do Roberto Carlos toca no fundo para abafar o som do ódio familiar. E a isso vocês deram o nome de espírito natalino.
Mas sabe o que é mais engraçado? O Natal é o único dia do ano em que vocês fingem ter empatia. É o dia da hipocrisia gourmet. Vocês olham para o morador de rua e sentem pena, mas dia 26 voltam a trancar o vidro do carro com nojo. O Natal não é sobre o nascimento de um salvador, é sobre o alívio da culpa de vocês. É o dia que vocês fingem não ser os monstros egoístas que são nos outros 364 dias, especialmente os cristãos. Então divirtam-se fingindo que são boas pessoas por 24 horas, aproveitem a ceia, a falsa união e o amor de plástico. Recitem o Pai Nosso que vocês repetem como um papagaio sem prestar atenção no que estão falando. Porque no dia 26 a magia acaba, a máscara cai, e vocês voltam a ser exatamente o tipo de gente que teria ajudado a crucificar o aniversariante. Eu tenho certeza que se ele voltasse hoje, ele não seria pregado na cruz. Ele morreria de desgosto. Então é isso. Tenham um Natal que vocês merecem. Nos vemos no dia do acerto de contas.